Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Preta, e continue comigo para conferir esse episódio. Olá, eu sou a Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. Hoje eu tô aqui com a psicóloga Valquíria Gomes para conversar sobre saúde mental. Eu já conheço ela há bastante tempo, mas eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Meu nome é Valquíria, eu sou natural de Guarapari, sou psicóloga formada desde 2014. Hoje trabalho com público amplo, não tenho restrição de público no momento aqui na nossa cidade, porém atuo principalmente com as terapias humanistas, a Gestalt terapia, e assim a gente vai levando o nosso trabalho com esse público. Val, vamos começar perguntando como que você se inseriu na psicologia? Como você tomou a decisão de que queria se tornar psicóloga? A psicologia ela começou a ser um desejo na minha vida ainda na adolescência. Quando eu tinha 13 anos, eu não tinha ideia do que era psicologia, pensava em várias coisas, já tinha comunicado à minha mãe que eu queria fazer uma faculdade quando eu crescesse, pro desespero dela na época. Mas eu conheci uma mulher de Belo Horizonte chamada Regina, que conversou muito comigo sobre o trabalho dela na Pestalozzi. E eu perguntei qual era a profissão dela. Ela falou que era psicologia, que ela trabalhava com crianças com síndrome de Down. E isso me levou a algum tipo de curiosidade. E aí, a partir dessa curiosidade, eu comecei a pesquisar em livros que tinham na minha casa, que falavam um pouco sobre o assunto. E ao longo do tempo, fui amadurecendo essa ideia. Em um determinado momento, quando eu já estava ali no curso técnico, né, eu fiz técnico de segurança do trabalho, eu conheci a disciplina de psicologia do trabalho e aí eu me encantei. Acho que foi ali que fechei todas as dúvidas que eu tinha sobre ser ou não uma profissional da psicologia. E aí optei, assim que terminei o curso técnico, a ingressar na faculdade para fazer a psicologia. Muito legal. E assim, como uma mulher negra na psicologia, você encarou alguma dificuldade específica que você acha que foi em razão da sua raça e do seu gênero? No curso, atravessei algumas dificuldades por ter feito faculdade em uma faculdade particular. Eu fui bolsista do programa ProUni. Na época, eram pouquíssimas bolsas por ano. A faculdade, na época, era a Univix. Então, abria uma turma apenas por ano. Então, ingressavam cerca de 80 alunos, né, por conta dos 2 semestres diluídos em um só. E nessa ocasião eu era a única aluna negra, na verdade tinha eu e mais uma que ingressou junto comigo, né? Que era a Fabi, e só nós duas ali trilhando o caminho no nosso curso. E obviamente a gente era um tempo, né? 2010, tem bastante tempo. Era um momento em que não se falava tanto sobre racismo de forma tão aberta. Mas eu passei por situações durante o curso que com certeza tem a ver com o recorte racial. Dificuldade de estabelecer relacionamentos com a turma, ser aceita apenas por outros bolsistas inicialmente, precisar ser muito acima da média para ser aceita pelo restante da turma. E assim também sigo na profissão. Na profissão, assim como eu e outros profissionais pretas, né, percebemos essa exigência do mercado. O mercado não nos aceita como medianas. A gente sempre tem que entregar mais para podermos ser minimamente reconhecidas como boas profissionais. Então, assim, até ao longo do exercício da profissão, eu já ouvi coisas muito absurdas de clientes, de pais de clientes, de pessoas que me buscaram, né, para atendimento ou para palestra, algum outro tipo de atividade, que quando me viam, perguntavam: uai, você que é psicóloga? Como se eu não pudesse ser a psicóloga, uma mulher preta, de cabelo crespo, por vezes de trança, porque é assim que é a nossa estética, né? Então, acredito sim que na psicologia, para as mulheres pretas, para os homens pretos também, obviamente, mas para as mulheres pretas é um lugar que não parece que não deveria ser nosso, né? Na área da saúde, de modo geral, as médicas, né? Fonoaudiólogas, nutricionistas também. Até porque no passado, o acesso à universidade não era para nós. A política de cotas ela veio para nos inserir, veio como reparação histórica e oportunizou muitas de nós, né? Política de cotas e de bolsas. Mas até então, se você fechasse os olhos, né, e pensasse, como que é um juiz? É um branco. Se você perguntasse,
Imagine uma médica. Você não vai pensar numa médica preta, você vai pensar numa médica branca. Você vai pensar, imagine um dentista, vai pensar numa pessoa branca. E nos subempregos, né, que são todos dignos, mas são empregos destinados à nossa população, sempre há no nosso imaginário pessoas pretas. Quando a gente pensa na pessoa que higieniza a cidade, na diarista, no balconista de farmácia, no frentista, no pedreiro, nós vamos pensar em pessoas pretas, que era o lugar, né, em que fomos colocados socialmente, e aí ao longo desse processo histórico, né? Sim, com certeza. E como psicóloga, você nota que existe ainda um tabu, sobretudo entre a população negra, de lidar com questões de saúde mental? Eu pergunto isso porque, assim, na minha família, por exemplo, quando eu disse que eu gostaria de ter uma psicóloga e de começar a realizar terapia, foi um choque, assim, quase como se eu estivesse revelando um diagnóstico terminal, assim. E eu tomei essa iniciativa, né, de quebrar esse ciclo de tabu, realmente, de preconceito, com a busca por ajuda, realmente, né? E quando eu tomei essa decisão, foi muito importante para mim que eu tivesse uma psicóloga negra, porque eu queria tratar de questões que atravessavam minha realidade como mulher e, sobretudo, como mulher negra, então isso para mim foi muito importante. Então você percebe, assim, que existe, de fato, esse desconforto da população negra de buscar ajuda, de buscar uma psicóloga, um psicólogo. Eu percebo que existe algo um pouco além do tabu, algo além da resistência em relação a buscar ajuda para a saúde mental. Eu enxergo na população negra outras necessidades que vêm antes, que são colocadas como anteriores ao cuidado da saúde mental. Não é entendida por essa população de modo geral, a não ser a nossa bolha, que está um pouco mais entendida do assunto, que fazer terapia e cuidar da saúde mental é tão importante quanto tomar uma aspirina quando você está com dor de cabeça. É tão importante quanto você fazer o exame de rotina no ginecologista, né? Então, para a população negra, de modo geral, existe essa necessidade de, primeiro, pagar o aluguel, depois, comer, garantir que seus filhos vão à escola, garantir que a sua casa está limpa, para depois buscar outras coisas, né? E a gente também precisa pensar que a nossa população também, ao longo do tempo, não foi colocada nesse lugar de você tem direito de cuidar da sua saúde mental. Porque a saúde mental, a psicologia, na verdade, no nosso país, ela é muito recente. A gente não pode também pensar nisso sem olhar para a história, né? A psicologia no Brasil, ela é recente. Ela vem de estudos que foram desenvolvidos principalmente na Europa. Quando a gente para ler os teóricos dentro do curso de psicologia, 90% são europeus, né? A gente quase não estuda teóricos africanos, latino-americanos, praticamente todos europeus. E a partir disso, se estudam muitos os sintomas da população branca, de como a população branca adoece, né? Como a população branca precisa ter a intervenção naquele tratamento que ela está buscando. E para a população negra, a história ela é diferente, porque ela não vem de um adoecimento parecido com a população branca, é outra coisa. O nosso adoecimento vem da escassez, da violência, da fome, né, da precariedade, do subjugamento, né, da rejeição. Ele vem de um espaço que é muito mais violento, e aí quando tem violência, a gente precisa resolver o que primeiro? A violência. Quando a gente fala de escassez, a gente precisa resolver o que primeiro? A fome, a precariedade do espaço que você mora. Então, eu vejo resistência mais no sentido de que foi criada a ideia de que pessoas pretas são fortes. A gente aguenta. A mulher branca ela é muito mais acolhida, ela é muito mais, ela é tratada com muito mais carinho, né? Mais cuidado, com mais redoma. E a mulher preta ela é cuidada de uma forma diferente, como aquela mulher que ela é direta, mas aí o que não se escuta, não se entende é que a parte da mulher preta ser um pouco mais direta, mais incisiva, vem de uma defesa, ao longo de um processo histórico de não cuidado, de rejeição. Então, quando a gente fala dessa resistência da mulher, é muito mais no sentido de se achar suficiente, achar que ela não precisa, chegar ao extremo dos seus problemas mentais, da sua angústia, da sua depressão, da sua ansiedade, para de fato buscar um serviço
de acolhimento ou um serviço mesmo de atendimento psicológico. Historicamente, o serviço de terapia no Brasil, ele é um serviço caro, que está popularizando agora. Mas existem pessoas, né, de classe média alta que pagam 500, 600, 700 reais em uma sessão de psicoterapia. Coisas que não são possíveis para a nossa população. Para a nossa população acaba sendo muito mais encaminhada para o serviço público que dá conta, né, mas de uma forma diferente, né? Alguns serviços não oferecem, por exemplo, a psicoterapia individual e oferecem outras alternativas que também são eficazes, né? Grupo terapêutico, oficinas de artesanato, que muita gente, às vezes, tá isso popular na internet, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Algumas pessoas não dão conta de falar, não dão conta de estarem entre quatro paredes falando para um desconhecido sobre as suas questões. Mas dão conta de, em um grupo de mulheres, fazer tapete de fuxico. E ali se colocarem, trocarem, e tendo um mediador, funciona como terapia também. Tendo um mediador psicólogo, né, funciona como psicoterapia também. Então, vejo a resistência das mulheres pretas em fazer tratamento de psicoterapia muito mais como esse estigma da mulher que é forte e na questão do suprimento das necessidades básicas, que não são dadas, não são tidas como dadas para a nossa população, né? Elas são um pouco mais difíceis de serem alcançadas. Entendo. E de que forma você acredita que esse comportamento, né, de se acreditar forte demais para precisar de terapia, ou até mesmo de colocar como uma questão secundária nos compromissos financeiros ali a saúde mental, como isso impacta na vida de mulheres negras, assim? Quais são as consequências para a saúde mental dessas pessoas? As consequências, elas são variadas, acho que todas possíveis, né? No sentido de que, se a gente olhar hoje, né, mais ou menos 60%, 70% das mães solos brasileiras são mulheres pretas e elas são a única provedora da família, que geralmente mora com a mãe e ela e o filho, mãe solo, aquela coisa toda. E aí muitas delas estão em extrema pobreza. Então, isso impacta na saúde no sentido de trazer essa mulher à estafa. Realmente é um adoecimento em que ela fica totalmente incapacitada para o trabalho, né? E o que leva também para uma situação pior financeira, pior de precariedade. Os espaços públicos, eles não estão dando conta, né, de atender toda essa população. Mas, de modo geral, a forma mais grave que impacta na vida dessas mulheres é trazê-la ao adoecimento, que já fica muito difícil de intervir de forma rápida e eficaz, para que ela possa retomar o trabalho, para que ela possa continuar tendo a sua rotina como tinha normalmente antes. Sim, até porque as mulheres elas já têm uma dupla jornada, né? Uma jornada que é invisibilizada, não é tida como trabalho, mas de fato elas têm que cuidar dos seus lares, dos seus filhos. A mulher negra é colocada numa posição de cuidado ainda maior em comparação às mulheres brancas. Cuidado, né? do outro, né? Exato. Um pouco cuidado de si. E ainda tem estatísticas que mostram, né, que as mulheres pretas também estão dentro das estatísticas graves de uso abusivo de drogas, de uso abusivo de álcool, de prostituição, né, e de total estado de vulnerabilidade que às vezes o estado psicológico coloca essa pessoa. Às vezes ela está muito mal, mas a bebida leva ela para uma ideia diferente de vida. Ela tem isso como uma fuga, né? Usar aquela droga também leva para um estado de fuga. Então, o mais comum da população negra mais pobre é buscar outras alternativas antes de fato de ir ao cuidado adequado para aquele quadro que a pessoa enfrenta. E você acredita que, além de todos esses fatores que nós já citamos, o racismo, a discriminação racial propriamente dita, afeta psicologicamente não só mulheres, mas pessoas negras em geral? Ah, com certeza. E quando a gente fala de racismo, a gente tem que deixar bem claro que a gente não está falando apenas daquele racismo direto, né? Da pessoa que te xinga na rua, da pessoa que não quer te atender porque você é preta. É nas micro-relações, das pequenas coisas do dia a dia, que vão fazendo com que você se sinta colocado à margem, que vai fazendo com que você não tenha oportunidades, né? Quando em um processo seletivo você é a pessoa mais competente, mas você não é contratado porque você é uma pessoa preta, ou quando
aquela empresa, aquele lugar onde você vai trabalhar tem política de contratação, mas só para cargos inferiores, não para o cargo que você tem condição de entrar. Então a gente precisa pensar nesse racismo como uma estrutura. Ela é como um prédio. O prédio não é feito primeiramente de ferragens, colunas, vigas. O racismo é como se fosse isso na nossa sociedade. Ele acontece a todo momento, a cada segundo, né? Quando a gente troca de canal porque tem um jornalista negro que a gente não gosta dele. E aquele cara que está ali falando sobre esporte é uma pessoa que tem total competência para estar ali. Mas no meio do esporte, existem esportes, por exemplo, que não se tem negros praticando. Se você olhar para golfe, olhar para... Tem pouquíssimos, né? Porque são esportes elitizados. Então, o racismo, com certeza, impacta na nossa vida, não só na nossa vida emocional, mas na nossa vida financeira, no nosso acesso à cultura, à arte, ao esporte. Se não é o terceiro setor trabalhando para que as pessoas tenham esse acesso, a nossa população ainda seria uma população que não tem dificuldade de produzir, tem dificuldade de acessar e vive uma realidade paralela, né, ao todo o restante da sociedade. Porque foi assim que o processo, né, de colonização nos trouxe até aqui. E você acredita que o número de pessoas com depressão e ansiedade é maior entre pessoas negras? Com certeza, por motivos diferentes, como a gente estava falando no começo, né? Enquanto a população branca tem um motivo para adoecimento, a população negra tem outros motivos, que tem muito mais a ver com escassez, violência, falta de oportunidades e estafa, principalmente o excesso de cansaço, a estafa na vida, de modo geral. Quando eu falo estafa, não é só o trabalho, é sobre toda a rotina dessa pessoa. E existe, obviamente, a subnotificação, né? A gente sabe que, como a população preta acessa menos os serviços de saúde, tanto públicos quanto particulares, nós não entramos nas estatísticas de forma verídica mesmo, aquela, né? A gente acaba tendo a subnotificação dos casos de depressão, suicídio, suicídio até que acaba tendo mais notificação quando acontece. Mas, assim, quantas pessoas pretas estão ali com deficiência intelectual, uma área que eu já trabalhei. Quantos deficientes intelectuais estão em casa sem receber nenhum apoio das instituições, né, sem conseguir acessar o serviço básico de saúde, sem medicação, sem as condições mínimas ali de bem-estar para aquela pessoa. Então, a subnotificação não é só para as doenças mentais, mas é para todo tipo de doença, para todo tipo de patologias físicas e mentais, com certeza. E você acredita que mesmo após acessar os serviços de psicologia e saúde mental e receber um diagnóstico, seja de transtorno mental ou de uma deficiência invisível, as pessoas negras sofrem um tratamento diferente? A diferença no tratamento está principalmente na cultura familiar e na cultura social, né? Foi muito bem lembrado que quando uma criança branca ou um adolescente branco recebe o diagnóstico de autismo, TDAH, transtorno opositor desafiador, a escola recebe isso de uma forma e as famílias também recebem de uma forma a dar o tratamento, né? Muitas famílias têm a condição de colocar nas terapias alternativas, as terapias complementares. Isso também parte da questão financeira, né, que essa pessoa possui, até pelo histórico da branquitude ter mais acesso também ao serviço. A criança preta, normalmente, ela é tida como bagunceira, pirracenta, terrível, né? Muitas vezes a família não tem acesso ao medicamento. Às vezes são medicamentos de altíssimo custo, que no SUS é um processo lento para conseguir, às vezes é um pouco mais demorado para conseguir. E a gente vê até na própria internet, né? Eu consigo pensar em 2 casos em que pessoas pretas, e uma pessoa preta e uma pessoa branca, autistas, muito parecidas no seu autismo, elas são tratadas de formas diferentes. A gente vê hoje o Ricardo super hypado em relação ao autismo dele, as coisas que ele fala e tudo. Ele teve o tratamento desde novo, porque ele é de uma família que tem condições financeiras, então ele não falava, ele teve fono desde criança. Ele é um homem de 40 anos, mas ele teve fono desde criança, psicoterapia, aula de música,
foi alfabetizado, estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro. E a gente tem, na comédia, o Charles Henrique Pédia, que também é autista, mas é um cara negro de família pobre que não recebeu nenhum tipo de tratamento. A gente vê que ele tem uma inteligência acima da média, mesmo dentro do autismo dele, mas ele só conseguiu espaço no lugar onde riem dele. E não no espaço onde ele é tratado como um ser humano que precisa ser cuidado também. Então, às vezes, isso também é trazido para a nossa realidade de uma maneira parecida, né? População preta, às vezes, ser até estigmatizada, ser tratado como o doidinho que anda na rua, aquela pessoa especial da família, mas que não tem muita importância, né? E também, tirando desse espectro das deficiências, dos transtornos, a população preta tem muito menos acesso a yoga, ao esporte, a poder fazer uma caminhada no pôr do sol, na beira da praia, para poder desestressar, né, para poder ter um momento bom no seu dia. E fora que os medicamentos não são tão acessíveis, muitos medicamentos são extremamente caros, muitos medicamentos não estão disponíveis no SUS. Então, eu vejo a diferença após o diagnóstico, principalmente no acesso ao tratamento, que é bem diferente, porque a gente sabe que só psicoterapia e psiquiatra muitas vezes não resolve o problema daquela pessoa. Às vezes o que ela precisa é fazer uma atividade física, ela precisa aprender algo novo, ela precisa ter momentos de lazer diferentes, ela precisa ter um ambiente familiar mais acolhedor. E no decorrer do dia a dia, nem sempre isso é possível. Entendi. Então você acredita que a diferença está mais nas condições materiais que viabilizam esse tratamento? Sociais, com certeza. E a gente comentou que a estafa é o principal problema que acomete mulheres negras, como estamos falando de saúde mental. A que sinais você acha que as mulheres negras precisam estar atentas para diagnosticarem o quanto antes e realizarem tratamento antes que se torne inviável, né, como a gente comentou? É muito difícil a gente falar sobre isso em uma sociedade em que as mulheres negras têm menos acesso, né? Em uma população que muitas vezes tem dificuldade até de se olhar, de perceber que aquela angústia, aquela tristeza não são normais, que ela não tem que superar aquilo sozinha, né? Que ela precisa realmente de ajuda e acolhimento em algum espaço, ainda que não seja no espaço de saúde. Muitas pessoas buscam no espaço religioso, por exemplo, esse acolhimento, esse lugar onde ela pode falar. Mas estar atentas principalmente ao seu dia a dia, o quão recorrente aquele estado diferente do seu estado normal acontece, né? Com que frequência aquela pessoa se sente muito triste, com que frequência aquela pessoa sente vontade de não levantar da cama, com que frequência ela desiste das coisas com muita facilidade, ou observar o seu próprio ambiente, né? Como que aquele ambiente, de repente, virou um ambiente extremamente bagunçado de sua casa? Como que a própria organização fala um pouco desse estado mental, né? E buscar ajuda o quanto antes, ainda que seja difícil, ainda que existam outras necessidades que são a prioridade para serem supridas. E nós falamos muito sobre mulheres negras, e eu gostaria de saber qual é a sua maior referência, a mulher negra que te inspirou a chegar até aqui hoje. Existem muitas mulheres negras que eu admiro, tanto no meu convívio, quanto na arte, na música, na literatura. Gosto de mulheres negras em todos os espaços. Mas existe uma que ela é o meu norte, e é a pessoa que mais me inspira na minha vida todos os dias, que é a Dona Maria Regina Barbosa Gomes, que é a minha mãe. Ela é a mulher mais incrível que eu conheço, ela é a pessoa que mais me ensinou a ser educada, a não desistir das coisas que eu sonho. É a pessoa que me acolhe, né? Mas que também puxa minha orelha quando eu preciso. E é a mulher que eu vi tendo, dentro da sua escassez, na sua infância, uma história de muito sucesso, né? Mesmo que não tenha conseguido terminar de estudar, mesmo tendo trabalhado a vida inteira com serviços gerais. Então, assim, é uma pessoa que conquistou muitas coisas na vida dela, formou 2 filhas, né? Eu sou psicóloga, minha irmã é nutricionista. Então, conseguiu conquistar sua casa própria, né? Teve muitas coisas ao longo da vida e principalmente ao longo do processo dela como pessoa, né? É a pessoa que sempre pensa muito antes de fazer tudo, é a pessoa que avalia, e tudo isso de uma forma muito simples, né? Não é uma coisa pensada
de forma sofisticada, com leituras, com, sabe, grandes processos, mas é uma pessoa que sempre acerta. Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho uma mãe que me permitiu chegar. Ai, que lindo. É de uma sabedoria baseada nas vivências, né? Que eu acho que a gente precisa muito reconhecer esse saber que para o nosso povo é ancestral, de fato, né? As nossas mães talvez sejam os primeiros griots que nós temos contato na nossa vida. Agora, Val, eu vou ler um depoimento que foi enviado para uma jovem negra no nosso formulário. Lembrando que o formulário fica no link da bio do perfil do Instagram, @papo de preta. Então, se você tem uma dúvida, um desabafo, um relato, é só clicar lá e enviar em formato de texto ou áudio pra gente. Os depoimentos são todos anônimos, então não precisa se preocupar, ninguém vai saber quem é você. O depoimento foi o seguinte: Olá, Papo de Preta, tudo bem? Durante toda a minha adolescência e até agora na fase adulta, sofro com um problema recorrente que já foi citado várias vezes até mesmo na terapia, a síndrome da impostora. Já pesquisei sobre e descobri que muitas mulheres sofrem com isso, inclusive algumas famosas que nós achamos perfeitas. Tudo devido à cobrança imposta sobre o nosso gênero. Contudo, nunca vi em algum lugar nenhuma fala sobre o assunto com um recorte racial. Gostaria muito de saber, mulheres pretas tendem a sofrer mais com a síndrome da impostora? Se sim, por quais motivos? Sem sombra de dúvidas. Primeiro, porque não fomos ensinadas a sermos nós mesmas, né? Em nenhum sentido na vida da gente, nem no nosso sentido estético, nem no sentido artístico, nem dos nossos gostos, da nossa ancestralidade. Então é comum que a gente assuma um papel que não necessariamente é a nossa verdade, né? E a impostora, ela é muito mais uma performance, né? A síndrome da impostora fala daquela pessoa que performa uma coisa socialmente, mas que no fundo ela sabe que aquilo não é nada do que é verdade. Então, até no processo terapêutico, a busca é do seu encontro com você mesma, né? De você poder ser você, de você poder explorar a sua ancestralidade, quando a gente fala de população negra, né? Buscar o que é realmente uma referência para você. Eu não sei quantos anos tem essa pessoa, mas eu posso dar o meu depoimento como mulher preta que nasceu em 89, né? Eu passei a minha infância até os meus 15 anos, mais ou menos, sem ver mulher preta na televisão direito. E quando via, era só no papel de empregada. Então a gente cresce com a referência de beleza da mulher branca. Então por muitos anos neguei o meu cabelo, alisei. E tudo bem alisar quando você entende por que você está alisando? É porque você quer, ainda que você ame o seu cabelo da forma como ele é. Mas quando a gente pensa que a performance social adequada é uma performance que não conversa com o que nós somos, o risco é muito maior da gente entrar nesse espectro da síndrome da impostora, de você performar algo que você não é, de você entregar socialmente um comportamento que não faz parte da sua personalidade, que não faz parte da sua verdade. Perfeito. Eu espero que a gente tenha ajudado você que enviou essa pergunta e várias outras jovens negras com essa entrevista. Gostaria de agradecer você, Val, por vir até aqui e aceitar o convite. Queria dizer que você é uma das minhas mulheres negras de referência. Que bom. Porque se quando eu me inseri no mundo da arte, da cultura, eu não tivesse me enxergado ali em você, em mulheres negras que estavam nesse espaço, talvez eu não tivesse continuado. E talvez esse projeto nem existisse. Então, muito obrigada por ter um pedacinho de você aqui também. Que honra, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz em saber que você está conseguindo alcançar esse espaço, né? Um podcast dedicado a nós e a mulheres mais velhas e mais novas do que nós também, porque é para todas as mulheres pretas. Fico muito feliz ao lugar que você chegou e o que você está conseguindo fazer por nós. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada. Muito obrigada. A primeira temporada do podcast Papo de Preta é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.